Fala, Tricolor, seja bem-vindo ao canal O Flu Me Domina, o segundo maior e melhor canal de estatísticas e táticas do Flusão de todo o YouTube, perdendo para todos os outros canais. Nesse vídeo, você vai ver a escalação que eu considero ideal nesse momento que o Fluminense se encontra. Então, vamos lá? Vamos para esse vídeo? Mas antes, eu convido você a seguir o canal. Se você já me segue, né, seja bem-vindo mais uma vez ao vídeo. E se você não me segue, convido você a me seguir. Deixe seu comentário, qual é a escalação que você considera ideal, qual jogador que é do time titular você tiraria, qual jogador entre os reservas você colocaria no time titular. Então, vamos pro vídeo. Então vamos lá. Começo com, no atual momento que a gente se encontra, Ignacio lesionado, não confio em Thiago Santos nem Manuel, apesar do Manuel ser um dos menores problemas em relação a todo o time do Fluminense, eu ainda não acho que ele poderia jogar de alto nível contra um Inter lá no Beira-Rio. Então acho que nesse momento o Fluminense deveria entrar em campo num esquema de 4-4-2. Sim, a gente deve povoar muito. E aí esse 4-4-2 poderia sim ser um 4-5-1. Mas um dos jogadores, como você pode ver aí na imagem, seria o Ganso na frente. Então vamos de, não tem como ser diferente, Fábio, Frente, Gabriel Fuentes, Thiago Silva, Samuel Xavier, Martinelli, Bernal, Hércules e Nonato. Sim, serão 4 volantes, eu não deixaria o Lima como volante, por mais que ele seja um bom chutador. No atual momento que o Lima se encontra, o Lima não corre, não chuta, não domina bem, não dribla. Quando pega a bola, toca para trás. Ou seja, o Lima está sendo um jogador a menos em campo se a gente estiver precisando de placar. Se a gente estiver precisando segurar a bola e se desfazer a bola de uma forma rápida, talvez ele. Mas eu não acho que no momento que se encontra, eu não acho que ele deveria ser jogador titular do Fluminense. E aí, Ganso e John Kennedy. Nada de Everaldo, por enquanto o Serna não, apesar de eu gostar muito do Serna, acreditar até que poderia ser titular, mas no momento que a gente se encontra, a gente precisa reforçar a marcação, já que a nossa parte defensiva está muito ruim. Então, vamos lá. René está, né, lesionado, mas apesar de estar lesionado, eu acho que o Gabriel Fuentes tem estatísticas melhores do que o René. Então, mesmo se fosse o René... E olha que o Gabriel Fuentes não acho que esteja jogando bem, mas não acho que ele esteja jogando mal. Então, mesmo se o René tivesse bem, eu colocaria o Gabriel Fuentes. Não tem como ser outra. Samuel Xavier na direita, Frentes, Thiago Silva. Martinelli, Bernal, Nonato e Hércules, eles vão funcionar ali meio que de duplas, né? Pode ser dupla Martinelli-Bernal, dupla Martinelli-Nonato, Hércules-Nonato. Eles vão ficar ali alterando posição. O Ganso na frente, necessariamente, vai ser por que motivo? Por que motivo o Ganso? Por que motivo o Ganso na parte da frente? Eu quero que o Ganso tenha liberdade para atacar, ter que voltar tanto para a defesa, e quando a gente pensa em jogadores de ataque, Cano não consegue ficar muito tempo com a bola sem fazer merda. John Kennedy não consegue ficar muito tempo com a bola sem perder a bola. E o Everaldo é Everaldo. Então, melhor a gente colocar um jogador de criatividade que consiga fazer pivô, ficar com a bola no campo, segurar ela, ter qualidade, né, com ela, mais próximo da área, às vezes dentro da própria área. Inclusive o próprio Ganso falou que ele se sentiria melhor jogando como um falso 9, então acho que ele, nesse momento, com a qualidade que ele tem, estar mais próximo da área seria muito bom. E aí, como ele ainda não está no seu melhor momento físico, deixar ele um pouco mais fixo, trazer a marcação da zaga mais para trás e você diminuir os espaços do time do Inter. Isso seria bom, porque Everaldo, John Kennedy, o John Kennedy nem volta tanto. Inclusive, era uma das reclamações que a gente tinha do John Kennedy, que era ele voltar pouco.
né, para ajudar na defesa. Então, Ganso e John Kennedy, eles iriam atrair um pouco mais a zaga do Inter para trás e deixar um pouco mais de espaço para jogadores com um pouco de criatividade no meio. Martinelli tem criatividade, o Hércules tem capacidade de chegar, o Bernal tem um chute forte, o Nonato que quando chega também tem a capacidade de fazer gol, o Martinelli está numa fase artilheira, apesar de ter cometido aquele erro, o Martinelli é muito capaz. Então, deixar esses 4 jogadores aqui do meio, fazer uma, como é que eu posso dizer assim, um samba, vamos dizer assim, uma dança das cadeiras. Uma hora vai Martinelli e Hércules, Nonato e Bernal defendem. Uma hora vai Bernal e Hércules atacam, depois vai Bernal e Nonato. Ou seja, você não vai forçar muito um jogador e outro. Eles vão defender e eles também vão atacar. Só que não vão fazer isso toda hora. E aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como a gente poderia fazer. Mas antes eu vou, né, vamos pensar aqui no que o John Kennedy iria fazer, né? O John Kennedy, ele como, não vou dizer falso 9, porque ele é um centroavante, mas ele tendo liberdade para pegar essa bola sem estar marcado, com liberdade de ver ver a bola chegando para ele de frente para o gol, ele tem mais possibilidade. Ele tem um bom drible, não é o melhor driblador, mas ele tem um bom drible, ele tem uma boa visão de onde o gol tá para chutar, assim como o Cano. Só que ele tem mais porte físico, o John Kennedy, do que o Cano. Então, se por acaso a gente precisar de bola alçada na área, o John Kennedy ele vai ter maior capacidade de fazer essa bola, né, de cruzamento, fazer esse gol de cruzamento. Se por acaso essa bola vier com qualidade, porque tá complicado, a gente não tem cara que acerta. O Everaldo cruza. Perdão, o Everaldo não. O Soteldo cruza. O Soteldo cruza pra caramba e erra pra caramba também. Sem contar que ele não é do meu time titular. Então eu iria deixar as bolas de linha de fundo para cabecear, mais para Samuel Xavier e Gabriel Fuentes. O Martinelli tem bola longa. Se ele pegar essa bola longa, por exemplo, para um Ganso, pode ser que o Ganso faça aquele domínio e faça aquele pivô e dê para o John Kennedy chegar. E se por acaso o Ganso e o John Kennedy fizerem essa tabela e o Ganso pegar essa bola de frente para o gol, o Ganso também tem qualidade para acertar um chute e fazer um gol. Todos os outros jogadores dali do meio, eles têm qualidade para chutar e levar perigo ao gol. Martinez já fez gol, o Hércules já fez gol, inclusive o Hércules jogou muito bem no Mundial, o Nonato já fez gol, inclusive no Mundial, o Bernal não fez gol, mas já deu vários chutes que deram perigo ao gol. E aí, eu vou dar para você aqui 2 exemplos de como poderiam ser jogados, né? Vamos lá. Se por acaso a gente tiver que defender, né? Deixa eu colocar aqui. Se a gente por acaso tiver que defender, como é que seria essa defesa, né? Todo mundo iria para trás, né? E o Ganso e o Kennedy ficariam mais próximos do meio de campo. O Ganso talvez poderia ser um pouco mais centralizado para poder armar essa jogada, vendo de frente os jogadores que vêm. E aí o Ganso seria esse cara que no meio de campo iria dar essa bola pro Nonato ou pro Hércules, ou mesmo pro John Kennedy, pra gente fazer essa tabela. E aí, a partir do momento que a gente sair da defesa, essa bola pode vir pela esquerda. Se essa bola vir pela esquerda, a gente vai atacar, poderíamos atacar dessa forma. Freitas, Thiago Silva e Samuel Xavier ficariam mais para trás. Se essa bola, por acaso, mudar de lado, o Gabriel Fuentes volta um pouco e o Samuel Xavier avança um pouco. Então, aqui, ó, Nonato, Martinelli e Bernal seriam 3 jogadores que ficariam meio próximo da intermediária. E aí, Gabriel Fuentes poderia cruzar, por exemplo, se for um contra-ataque rápido, para John Kennedy meter de cabeça. Se for para fazer tabela, Gabriel Fuentes e Ganso. E do outro lado, uma sobra seria pelo Hércules. Wallace e o Samuel Xavier. Como esse ataque foi rápido, se por acaso a gente perder essa bola muito rápido, seria bom que a gente tivesse ali uma recomposição. Se a gente aproximar muito o time de um lado só, a gente pode tomar um contra-ataque do outro lado e a gente já cansou de tomar contra-ataque assim. E aí, como você observa, o Martinelli estava mais para trás. E aí o Martinelli vai mais para frente
o Nonato e o Bernal ficam segurando e o Hércules vai para o outro lado. Né? Se a gente atacar agora pela direita, mesmo esquema, a gente tem a mesma defesa ali postada, a gente tem um ataque agora pela direita. Então quem sobe é o Samuel Xavier, o Ganso se aproxima do Samuel Xavier para receber essa bola, tabelar, dar essa bola de frente para o John Kennedy. E aí, num outro exemplo, o Nonato estaria do outro lado para receber uma bola de sobra e o Bernal estaria aqui na frente para receber essa bola e chutar na direção do gol, se houver a necessidade. Martinelli e Hércules estariam mais postados no meio do campo, mas poderiam também fazer essa aproximação. Ou seja, a gente tem possibilidades ali de exercer um ataque com uma quantidade boa de jogadores, com uma velocidade relativamente boa, mas para isso a gente precisa de jogador que consiga fazer o quê? Receber essa bola de costas para o gol, de costas para o zagueiro, manter essa bola na posse e não perder. Coisas que Everaldo pouquíssimo faz. Cano sai muito da área, então na hora de fazer essa tabela, se você for ver alguns jogos, né, o Cano por várias vezes ele tenta fazer, por exemplo, voltar, tá na intermediária, dá um toque para lateral e ele sempre perde. Eu vou inclusive citar um lance aqui que foi muito peculiar. O Cano, no jogo contra o Corinthians lá em 2023, ele voltou dentro da área, foi tentar cruzar essa bola para o outro lado, quase que o Irabé faz um dos gols. Ele fez 2, quase que faz um terceiro. Isso jogando no Maracanã. Fora outros jogos, fora outros lances contra o Chelsea, foi erro dele de dominar uma bola do Guga e acabou saindo o gol do João Pedro. Então, eu acho que não é o momento do Cano. Se por acaso a gente estiver ganhando já de 2-0, o jogo estiver tranquilo, bota o Cano. Eu acho que, tipo assim, um Cano, no momento que ele se encontra, é o Fred em 22. Eu acho que o momento do Cano é o Fred em 2022. E entrar no segundo tempo não é ruim. Talvez o ciclo dele como jogador já esteja encerrando, ele está perdendo tempo de bola, ele não está chutando como ele chutava antes, e talvez seja isso. Talvez seja o momento dele entrar quando o jogo estiver mais liquidado. Ele entra, por exemplo, para um John Kennedy descansar, caso o John Kennedy esteja correndo muito, para um Ganso descansar. E aí é isso. Esse, né, seria o esquema de jogo que eu adotaria, mas eu não sou, né, o técnico do Fluminense. Mas gostaria de você. Gostaria de saber de você. O que você acha desse esquema de jogo? Gostaria de mudar de um 4-4-2, volta ao 3-5-2. Se for o 3-5-2, quem você colocaria como terceiro zagueiro? Tu prefere o 4-3-3? Num 4-3-3, ainda assim, eu colocaria o Ganso no meio, colocaria, por exemplo, um Serna do lado direito, um Keno do lado esquerdo, né? E deixaria sempre um volante para aproximar o Keno, porque o Keno com a bola no pé driblando é bom, chutando é uma ruindade pura. Então é isso, galera. Deixe seu like, curte o vídeo, né? Me siga aí. Valeu!